Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo. Olha o anjo das orquídeas mais uma vez aqui para o nosso canal, trazendo mais dicas de cultivo para orquídeas, trazendo mais informações. E hoje em especial, gente, não esquece de curtir, compartilhar para os amigos, para a gente passar essas informações para todas aquelas pessoas que são apaixonadas por orquídeas. Hoje a gente vai trazer várias formas alternativas de como você usar a madeira para uma grande parte de espécies de orquídeas que se desenvolve muito bem. Hoje a gente vai trazer, olha que coisa mais linda, esse chip de cajarana, o chip de cajá, são cubos de madeira picotado, que funcionou aqui. Foi uma técnica que eu vi lá na casa de uma amiga quando eu fui visitar, e a gente acabou adotando no meu cultivo. E não é que funcionou, eu coloquei na Phalaenopsis, se desenvolveu muito bem. Nossa, como induziu a planta, além do fedorentinho, claro, né? Mas induziu muito a orquídea Phalaenopsis a enraizar. Então eu trouxe a orquídea Phalaenopsis, a gente vai falar e vai mostrar. E também uma catileia labiata albíssima, né? Também induziu muito o chip da cajarana. É esses quadradinhos aqui, vou mostrar para vocês. Gente, olha que preciosidade. O chip da cajarana, ele é todo picotado, ele é todo feito à mão, é leve o chip. Ó, nesse pacote não tem nem meio quilo, apesar de ser bem grande, né? Eles são cortados de forma bem regular, preservando. E é uma madeira bem porosa, apesar de ser bem leve, parece uma canoa. As orquídeas amam. Ó, ele é todo picotado de forma bem regular. É uma amiga minha que faz, eu fiquei super encantado. Adotei para várias espécies, Phalaenopsis, pode ser para os oncídios, as miltônias, até mesmo para os catacetos. Elas adoram de verdade. Essa técnica do chip, eu acabei encontrando, olha quanto, que pacote maravilhoso, né? Tenho mais pacotes aqui, né? Acabei adquirindo vários pacotes e disse, vou testar no meu cultivo. E não é que deu certo, então vamos mostrar para vocês. E também trouxe esses toquinhos de sanção do campo, né? A gente já trouxe ele, já mostrou, já ensinou que ele tem até espinho, ó. Sanção do campo, a gente chama ele de caviar para orquídea. Então hoje eu tô trazendo o caviar e o patê para as orquídeas, né? Ah, que luxo! A gente que ama, né, gente? Ama a orquídea, a gente quer ver mesmo que elas cresçam, que elas desenvolvam. Então eu disse, vou fazer uma videoaula para eles e a gente vai trazer 3 formas de plantio, com o chip, com esse quadradinho de madeira e com a estaca de sabiá. Em muitos lugares é sanção do campo, em outros cerca viva, em outros não sei o que da manjeria. Eu brincando, mas cada região tem um lugar, tem um nome, né? Para cada lugar tem um nome que eles adotam. É uma madeira bem resistente, dá para ver o veio da madeira aí, né? A gente não faz tratamento, aqui tem muitos plantios em Alagoas e a gente acaba adquirindo com maior facilidade. Eu fiz vários toquinhos, tá tudo aqui. Eu acho que tem uns 50 ali. Tudo para orquídeas. Todas as espécies vai muito bem, as que são epífitas. Os oncídios vão bem, os oncídios lanceanos, todos vão muito bem, graças a Deus. Até as celogine, né, que é coelogine, vão muito bem. As micro vão bem. Cataceto também vai muito bem. Phalaenopsis também. Gente, vocês podem estar adotando vários tipos de cultivo para orquídea. Pode ser em garrafa PET, pode ser em cachepô de madeira, pode ser em vaso de barro, pode ser em toco, em tronco, em ripa, em caibro, enfim. Agora não pode esquecer que para cada cultivo há um cuidado diferente. Cultivo em vaso de cerâmica, mesmo que drenado, você não pode molhar diariamente, porque o vaso ele mantém a umidade. Cultivo na madeira, você pode exagerar nas regas. Em dias quentes, em dias frios não dá para exagerar, porque também fazem podridão negra as orquídeas se regadas de forma demasiada. Mas ainda é uma boa alternativa de cultivo no toco de sabiá, no tronquinho. É conhecido como caviar das orquídeas. Esse tronquinho aqui, vou mostrar para vocês também, para ficar tudo muito bem prático e bem explicado, né? Ó, como ele é. É uma madeira bem resistente a sol, a chuva. É cheio de espinhos.
a gente encontra com facilidade, né? Agora tem que comprar, lógico, a gente não acha de graça. Eu coloquei aqui uma dicheia para vocês verem, né, ó. Ela é plantada no toco de sabiá ou no sanção do campo. A gente cortou para economizar a madeira e colocou. E rapidamente ela fez o enraizamento aqui. Então, isso daqui, ó, tá até com flor, tá vendo, gente? Dá pra ver que tá com flor? Então, ela está sempre florindo, tá sempre bonita, parece uma avenquinha. Então, todo mundo sabe que pra gente cultivar micro precisa um pouco mais de água. Olha como elas estão bonitas, as raízes bem branquinhas, bem verdinhas, outras verdinhas, estão bem bonitas. Se desenvolveu bem também na estaca de sabiá. Uma micro, né? Agora, olha para isso que graça. A gente acabou colocando aqui, olha a quantidade de raízes. Olha para isso, isso daqui é uma catileia, né? Então, a gente acabou colocando ela diretamente no cachepô. Deixa eu ver se mostro. Ó, colocou diretamente no cachepô. Foi uma ideia que a gente viu na casa de uma amiga. A gente não adiciona. Para cultivar a catileia em cachepô, não precisa substrato. O que foi que a gente colocou? Um toco de sanção do campo, que é aquele lá, estaca de sabiá, introduziu aqui dentro de um cachepô de madeira mista e colocou o chip da cajarana, que é o chip de cajá. Porque esse chip de cajá, a gente acabou observando que ele tem essa finalidade por ser poroso, dá uma condição muito boa para as raízes das orquídeas, drenar bem. A planta subentende que está muito bem aqui. E olha a quantidade de raízes. 1, 2, 3, 4, 5. Muitas raízes, todas bem sadias e saudáveis. Dá para ver, né? Ó, a quantidade de raízes. E olha para aqui para dentro o que foi que aconteceu. Uma explosão de raízes no chip da cajarana. O chip da cajarana para catileia é muito importante porque não mantém a planta muito úmida. Que as orquídeas não gostam, todo mundo sabe, de ficar úmida. Porque se ficar úmida, acaba que apodrecendo o pseudobulbo da planta, esse bulbo. O rizoma fica escuro, fica negro e assim faz a podridão negra levando a planta à morte. E isso não pode acontecer. Por isso que a gente adota esse tipo de cultivo. A gente usa o substrato, o chip da cajarana. Olha que maravilha. E todas as espécies se desenvolvem muito bem. Olha para isso no alto para vocês verem a quantidade de raízes. Já entrelaçou aqui no vaso e tá muito bonita. Olha a quantidade. Ela já tem uma frente, é uma planta bem jovem, né? Ainda não floriu. É uma labiata branca. Ela já veio com essa frente aqui nova, saudável, porque já formou a palha. Ó, como tá bem brilhoso, viçoso. Esse rizoma dela tá maravilhoso. A gente vê que também tá fazendo nova frente. Olha para isso como a planta está saudável. O tom da catileia também está perfeito, porque é um tom mais para um verde cana. A gente consegue tocar na planta e ver que a planta está dura. Isso é um sinal que a planta está com bastante cálcio, recebendo iluminação adequada. Aqui caiu, quebrou um pouquinho, mas aqui é só a gente escorar que ela não descarta tão fácil não as folhas. Bom, viram como é que faz com a cajarana? Dá pra gente colocar aqui de novo para vocês verem, né? Ó, muito fácil o cultivo. Você pode molhar ela dia sim, dia não. Não pode molhar todos os dias. Apesar dela não ficar tão úmida. Mas você molhar hoje e amanhã não precisa, mesmo com o calor. Porque a gente dá um banho mais demorado. A gente deixa, dá aquele banho mais demorado, 10 minutos, 15, e deixa ela escoando lá, né, na altura da cabeça, a meia altura. Pode ser até um pouquinho mais para cima, desde que bem coberta, bem protegida do sol. Ela gosta do sol da manhã, catileia geralmente é assim, aquele primeiro até umas 8 horas, 8h30, ou então no final da tarde, né? Eu não recomendo sol quente para catileia, seja ela qual for, mesmo as que são de sol, porque na natureza é uma coisa, mas em casa, no cultivo da gente, é outro. Aí a gente tem que saber adotar esse tipo de cultivo, né? O cultivo correto. E catileia, você sabe, aliás, todas as orquídeas, a gente não pode se descuidar um minuto. Porque se falhar, errar com elas, aí é fatal. Bom, dá pra ver aqui o chip, né? Todo bonito. Olha que graça.
quanto chip, né? Dá pra ver, ó. Então, é assim, mais ou menos nesse tamanho. Isso leva anos para se decompor. Quando isso vier se decompor, a planta já tá enorme, a doceira. Aqui tá o toco, né? O tronco de sanção do campo, só que cortadinho, o toquinho, né? A gente faz o furinho, amarra a planta diretamente, viu? Não precisa de esfagno, a menos que você queira colocar, né? Tem gente que coloca também, pode colocar, mas eu prefiro diretamente na madeira, ela enraiza logo. Quando a gente faz um plantio de uma planta, seja ela qual for, na madeira, o ideal é que a gente fique regando com mais frequência. Rega hoje, rega amanhã, até ela obter o enraizamento. E tasca o fedorentinho nela, porque daí faz ela crescer. Agora eu vou mostrar para vocês uma phalaenopsis de supermercado, também com esse mesmo chip daqui, de cajarana ou de cajá, né? É muito adequado, né? Ele é todo picotado, ele dá qualidade à planta, ele drena ao mesmo tempo, ele deixa a planta fresquinha, ele é perfeito, ele deixa a planta na medida certa. Deixa eu pegar para vocês verem aqui essa última planta, olha que graça. Isso daqui é uma phalaenopsis que a gente acabou adquirindo do supermercado. Longe de incidência de praga, tá? Dá pra ver, né? Não perde nenhuma raiz. É muito perigoso quando a gente tira do vaso. Não pode tirar assim que compra, não. A planta, ela vem em um pote de plástico, não tira. Vai tirando aos poucos. Mas eu tive coragem, né? Porque eu sou danada e atrevida e tirei e tive sucesso. Olha para essa quantidade de raízes. Mas para ter sucesso e você não ter medo de tirar, você tem que ter o chip, né? Tem que ter esse vasinho aqui, que é um cachepô. Olha como ele dá a condição ideal. Ele tem uma altura de 15 centímetros. É bem espaçado de uma madeirinha para outra, trazendo qualidade para raízes, né? Não deixando as raízes sufocadas, dá para o ar circular bem aqui. Quando a gente dá aquele banho, ainda que seja demorado, a raiz nunca fica úmida. Ideal para phalaenopsis. Phalaenopsis não gosta. Ela leva sol pela manhã. Acostumou, mas para acostumar ela no sol tem que ter muito cuidado. Olha como ela ficou dura, rígida, bem saudável, né? A gente mantém essa haste diferente de muita gente que manda cortar. Eu jamais corto, porque aqui faz nova floração, aqui também consegue emitir novas mudas ou cakes. Aqui mesmo, embaixo, em cima, olha a quantidade de raízes e a gente também acabou utilizando o chip da cajarana. Dá pra ver, né? Dentro, ó a quantidade de raízes. Várias raízes, a gente coloca sobre a madeira, enche até a metade o vasinho de chip, depois coloca ela em cima e espalha um pouco, dando qualidade às raízes e não pode sufocar. Olha como ela já está linda. Não prende com nada, ela fica um pouco soltinha. Mas aí, à medida que ela vai crescendo e desenvolvendo, as raízes vão se entrelaçando e vai fixando a planta. Olha para isso, que graça! Que bom, né, gente? Olha lá o rizoma da planta, que lindo. Fazendo mais enraizamento, a gente vê que é uma planta que está bem sadia. A gente evita molhar essa parte daqui. Mas se acontecer de molhar, não tem problema, porque ela não está enterrada no vaso, né? Bom, o chip tem essa função também, de drenar a planta, de manter a planta sequinha. Ideal para as phalaenopsis. Olha aí. Aprovadíssimo, né? Este é um cultivo certo, ó, para aqui. Você não vê fungo, você não vê ácaro, você não vê cochonila. É uma planta saudável, cultivada num sol pela manhã. Ideal para essa planta é que ela fique sempre em uma sombra protegida com filtros de sol. Ela se desenvolve muito bem, muito rápido, ela está sempre em evidência. Quando a gente adquire ela, que ela vem naqueles potes de plástico, ela acaba demorando para crescer, porque ali tem muito esfagno, às vezes um substrato muito úmido e não dá condição à planta. Quando a gente chega em casa, depois de 1 ou 2 semanas, você vai tirando, mas tira preservando o substrato dela. E aos poucos você vai introduzindo e vai tirando o substrato para que a planta não sinta. Não vai colocar essa planta no sol diretamente, não pode. Vai adicionando ela aos poucos. Bom, tá aqui o chip da cajarana
com o cachepô de madeira redondo curto para Phalaenopsis, funcionou para Catileia, funciona também para os oncídeos, né? Eu trouxe também o Sansão do Campo, a Catileia super enraizada para vocês verem. Tudo com esse chip de cajarana, eu disse não, eu preciso levar o chip de cajarana para eles conhecer também, né? Foi uma técnica que eu vi na casa de uma amiga, fiquei encantado, vi que as plantas dela realmente desenvolviam muito rápido. Eu já tenho um cultivo assim de sucesso, rápido também, porque já cultivo na madeira. Mas daí a gente, com muita pesquisa, com muito estudo e com troca de conhecimento, a gente acaba vendo aquilo que dá mais certo para outras pessoas. Deu certo para ela, deu certo para mim e tá dando certo para muita gente. Espero que dê certo para vocês. Muito obrigado, viu, gente? Nossa videoaula hoje aqui desmistificando o chip da cajarana, ideal para todas as espécies de orquídeas. Da micro às catileias, passando pelas Phalaenopsis, de hipermercados, de exposição, uma planta, né, que é de origem tailandesa, lá da Ásia, e se dá tão bem aqui no nosso clima, e se a gente der o cultivo certo, ela se desenvolve e ficam gigantesca. Bom, tá aqui, espero que todo mundo possa aproveitar essas dicas, são dicas minhas, as plantas vocês estão vendo que são plantas adultas, e são plantas que já enraizaram bem em tão pouco tempo. Não tem nem 6 meses. Ah, que tem não, 6 meses não. Mas, nossa, como já estão bonitas. Beijos! Não esquece de curtir os vídeos, viu? Muito obrigado. Tchau, gente!